Kelmer, a gente tem aí as empresas que são de serviços, né? Sempre o sonho de que quando eu estou com alguma coisa de serviço, eu estou atendendo muito bem o cliente, né? Bem customizado, mas quando eu quero escalar, eu vou pensar em alguma coisa mais em produto, principalmente a gente que está envolvido com software, né? E muitas vezes a gente planeja que é uma trajetória meio linear, né? Que a gente vai alcançar nisso, né? Você viveu um pouco dessa trajetória. Então, duas perguntas para você. O quanto ela foi linear mesmo e o quanto ela foi propositiva? Ou seja, desde o início você sabia onde você queria chegar. Essa pergunta é muito boa. Linear, 0%, né? Acho que o plano e o planejado e o realizado teve uns 3% de aderência aí. Foi alto, né? Foi alto, né? Maior que a média ainda. Então, realmente, é algo que você... Acho que a visão, né? Você vai ser fiel à visão, e no dia a dia você vai ter que gerir tudo que vai acontecer e vai acontecer, que vai influenciar o plano que você colocou ali no início. Então, com a gente foi assim também. Posso contar um pouquinho disso. Acho que o César foi muito feliz na pergunta e o Kelmer na resposta. Eu me vejo bastante nessa situação também, né? Eu vejo assim, na cartilha do empreendedor vai dizer que a gente empreende com serviço e a gente vai prestar serviço dentro daquilo que é a nossa zona de predisposição e depois a gente vai buscar escala, então a gente vai transformar o serviço em produto, né? E aí na cartilha é tudo maravilhoso, mas na hora que a gente vai fazer, né? Eu acompanho um pouco da jornada do Kelmer e sei muito bem como foi a minha. No caso do Kelmer, ainda acho que foi até melhor sucedido do ponto de vista que ele construiu uma empresa de serviço boa o suficiente para que ela existisse mesmo com a jornada da empresa de software, né, paralelizando. Eu, no meu caso, eu tive que me desfazer de uma para ficar com a outra, né? Então acho que vai dar um blend legal de histórias aí para a gente aprofundar. Mas antes de cair para dentro da história do Kelmer, apresentando melhor aí o Startups and Downs, se você está tomando conhecimento do programa agora, saiba que a gente é um podcast que tem a ambição de ser o programa de cabeceira dos empreendedores para apoiar empreendedores e empreendedoras na sua jornada de empreendedorismo, ajudando a trazer respostas para aquelas coisas que é mais difícil de encontrar na literatura, né, que são menos exatas e mais empíricas. E se você é ouvinte assíduo dos Startups and Downs, deve estar estranhando o formato e pensando assim, quem que é o terceiro elemento aí, né? A gente está abrindo um quadro novo para falar sobre os ups and downs da jornada de outros empreendedores, né? Então são mais de 100 episódios aí sendo cobertos pelo César e por mim, não apenas falando da nossa jornada, mas falando também, né, sobre a nossa jornada, sempre explorando temas, e agora a gente está com um quadro onde o propósito é convidar outras pessoas, e a gente criou esse quadro também para reforçar algumas crenças que a gente tem aqui no programa Startups and Downs, né? Uma delas é que a gente percebe que por detrás dos maiores ups dos empreendedores existiram grandes downs que sucederam. Outra crença muito forte que a gente tem é que os maiores aprendizados que a gente tem, os períodos que a gente mais aprende são nos períodos de downs. E outra crença é que empreender é resolver problema. E o tamanho do sucesso de um empreendedor é o tamanho do problema, ou o tamanho do down que ele é capaz de resolver, sendo que eventualmente o empreendedor ele pode lidar com um down que ele não conseguiu desarmar e ali ele estabeleceu o limite de crescimento que ele tem. Trazendo isso para a realidade, hoje estou com um empreendedor amigo aí, que é o Kelmer Teixeira. O Kelmer empreende com a Bowie já há um tempo, mais recentemente com uma startup SaaS chamada Harpoon. Kelmer, obrigado aí por aceitar o convite. Tá sendo meio cobaia do quadro aí, então, cara, vamos cair para dentro aí e explorar mais. Acho que você tá mais familiarizado a falar sobre account-based marketing, etc. Vamos te desafiar um pouco aí a falar da tua jornada como empreendedor. Bora? Bora lá. Vamos lá. Conta pra gente, assim, como nasce a Bowie, enfim, faz sentido isso que eu falei, a empresa de serviço normalmente nasce da gente tentando capitalizar em cima daquilo que a gente tem maior conhecimento? Exatamente. O início da minha jornada foi trabalhando como designer dentro de gráficas que imprimiam papel, né? Talvez daqui a pouco seus filhos talvez não saibam o que é isso, né? Uma Sim. gráfica que imprime, só conhece a impressora ali, mas não imagina que
existiam as gráficas offset, que, né, máquinas gigantes lá, de milhões, e eu era o designer arte finalista, né, o nome mais raiz aí dessa função. E eu comecei justamente assim, né, eu acabei adquirindo um conhecimento muito bom, né, em impressão offset, né, e com isso eu comecei a terceirizar impressos gráficos, então eu vendia cartão de visita, panfleto, aí depois de um tempo comecei a entrar em impressão de lona para fachada, e aí foi uma experiência bem bacana, porque tudo isso começou porque eu sabia fazer design gráfico, né? Mas aí, lógico, né, não precisava ser tão visionário para saber que ali não tinha muito futuro, e aí eu pensei, pô, o que que eu vou fazer que vai exigir mais de inteligência mesmo, um trabalho que, enfim, tenha mais tecnologia envolvida. E aí que eu comecei a entrar no mundo aí das agências, então comecei a criar logos para empresas. E então o início da vida empreendedora foi assim, até que eu percebi que o digital estava muito mais forte do que eu conseguia, né, sozinho acompanhar, e precisava de pessoas, parcerias para isso. E aí eu convidei um empreendedor que já tinha uma empresa que já trabalhava com inbound marketing, que na época ainda estava no início, assim, poucas pessoas sabiam fazer, e então esse cara estava um pouco à frente. Eu falei, cara, a gente precisa trabalhar junto, a gente tem muita sinergia. Acho que na terceira tentativa ele topou, e aí foi quando a Boi nasceu. Essas conversas foram no final ali de 2016, a gente combinou da Boi iniciar as atividades no primeiro dia útil de 2017. Né? Então, aí virou a gente, na época, tinha um posicionamento de marketing 360, né? Então, pegando o meu conhecimento ali mais no offline, criação de spot rádio, vídeo, outdoor, e ele mais na parte do digital, né? E aí, depois de um ano, a gente, no primeiro estudo de perfil de cliente ideal que a gente colocou lá num quadro de uma sala de reunião, e a gente viu que os clientes que a gente conseguia entregar valor tinham algumas características em comum, e uma delas era que eles eram empresas B2B. Então, vendiam para outras empresas e a gente conseguia entregar mais valor para eles do que os clientes B2C que a gente tinha. E então isso foi em 2018, e desde então a gente é 100% B2B e começou a entrar cada vez mais nesse mundo mais corporativo, de vendas cada vez mais complexas, mais high ticket, e foi especializando nessa frente aí. Bom, depois disso surgiu. No final de 2019 eu assumi o negócio como majoritário, a gente precisou. A coisa não estava dando, não era tão mil maravilhas como era no início da parceria, e depois de duras e duras conversas e problemas, e num determinado momento eu decidi sair, depois o jogo virou, ele se dispôs a sair, a gente conseguiu finalmente chegar num acordo, eu assumi o negócio 100% no final de 2019. Que é aí que eu falei, bom, agora, já que a gente estava com divergência de visão a longo prazo para aquele negócio, agora, ou se ele ficasse ou se eu ficasse, eu consegui imprimir a própria visão. Então eu imprimi a minha. Legal. E a minha estava muito relacionada com criação de produtos próprios. E de uma maneira até um pouco all-in nisso. E aí foi quando a gente internalizou uma fábrica de software, só aí tem muita história. E essa fábrica de software foi nossa área de produtos dentro da Bowie, que depois virou a área que estava construindo ali Harpoon. E aí, depois de um ano, a gente fez a spin-off disso. Tá, e nessa parte, então, se a gente for voltar nessa primeiro estágio aí da receita que você tinha com serviços, né? O que te causou essa necessidade que você falou de ir para alguma coisa mais de produto, como você estava falando aí, de aí pensar na Bowie como estratégia, pensar na Harpoon, né, como estratégia depois, ou ter a fábrica de software que você comentou. O que te gerou isso, né? Qual foi a dor ali que te levou a pensar em deixar o serviço puro e começar a pensar mais no software? A gente já vinha de muitas discussões sobre... acho que uma parte era o posicionamento da empresa de lidar muito com tecnologia. E uma outra parte que contou muito, assim, pesou muito, é que a gente não queria depender só do serviço. A gente queria ter algo ali que
que não dependesse muito de nós para a coisa sair, que se possível fosse escalável também, né? E aí eu falo nós, não só eu, mas o time que estava envolvido ali na empresa era muito questionador em relação a isso também. Cara, isso que a gente está fazendo aí, a gente vai chegar até onde com isso? Será que a gente vai crescer 50 vezes fazendo isso? Difícil. Então a gente encontrou no produto, no desenvolvimento de produto, esse possível caminho aí. Legal. E você falou 2019, você assumiu, bom período, né? Que daí 2020 veio a pandemia, né? E como que foi o 2020? Você diminuiu ou você cresceu? O que aconteceu lá em 2020? Em 2020 foi curioso, a gente perdeu alguns clientes muito relevantes por contas, assim, diretamente pelo fato de todo o contexto ali de pandemia, né? Mas, por outro lado, alguns clientes nossos, eles, exemplo, né, Lenovo, que vende notebook. Então, cara, as Acelerou empresas que demais. foram tudo para home office precisaram adquirir muitos computadores e, enfim, a Lenovo cresceu muito e outros clientes cresceram nesse contexto e a gente cresceu por consequência, porque o escopo aumentou, a gente atendeu novas frentes, investiu mais em marketing, né? E doeu crescer desse jeito rápido lá? Depois doeu, durante estava uma maravilha, né? Sim. Todo mês a mês a gente olhava para os números e falava, cara, a gente é muito foda mesmo, né? Olha o que a gente está fazendo aqui, que maravilha. E margem boa, né? O ano de 2020 a gente saiu de um time de 20 pessoas para 85 pessoas e gerou muito resultado financeiro no negócio. Então, até aí foi a coisa mais linda do mundo que fez a gente acreditar que a gente era muito bom em fazer negócio dar certo. Sim. Eu sou um gênio, né? 2019 comprei, agora Ah, 2020, Tudo pô. dando certo, né? Eu acho que tem uma sucessão de coisas que dão certo que podem preceder um grande down, né? A gente pode explorar mais isso se fizer sentido, mas explorando um pouco dessa narrativa da primeira fase da Boa e 100% focada em serviço, a gente tem um pouco dessa mítica que rola no mercado startup, quase como se prestar serviço fosse algo ruim. E eu vejo muita empresa de serviço super bem sucedida, rentável, com componentes de escala, embora não seja 100% digital, 100% escalável. E de certa forma eu sempre falei isso para você, né? Eu vi na Bowie que não, você construiu uma boa empresa de serviço, não era uma empresa de serviço que você poderia desprezar para ela foi só um trampolim para criar uma empresa de software. O meu caso foi mais assim, eu já vejo na minha história a Saiteína, ela foi uma agência que serviu muito mais de trampolim, até brinco hoje na jornada mais esticada, a Saiteína foi meio que a minha fase de customer development. Foi a época que eu fiquei fazendo as coisas no fato a mano para depois aprender a fazer de forma escalável na Hamper. Mas no seu caso, eu vejo que você construiu de fato uma estrutura de serviço. Claro que vendo de fora de um jeito, quem estava na cozinha é outro. Mas, poxa, uma empresa de serviço que em um ano salta de 20 para 80 pessoas, eu de longe não tive esse sucesso com a Saiteína. Então, como que você encara essa questão do serviço escalável ou não? De fato a sua linha de pensamento ao pensar em um produto era um pensamento evasivo em relação aos serviços ou você acreditava que dava para paralelizar as duas coisas? acho que tem um ponto aí que se eu com a mentalidade que eu tenho hoje, se eu pudesse, eu tinha segurado um pouquinho essa velocidade desse crescimento, assim. Então, na minha visão hoje, uma empresa de serviço, talvez ela não possa crescer tão rápido assim. Pelo menos no nosso, vou corrigir, não uma empresa de serviço, mas uma empresa de serviço no modelo agência e no modelo consultoria super high touch, assim, super personalizado a cada entrega. Você tem que formar gente na velocidade que você cresce, né? Senão você não dá conta de entregar na mesma qualidade, né? Exatamente. Não é Então, só assim, processo, né? É gente, né? e, enfim, muita gente, né? E uma questão ali um peso muito grande em relação ao nível técnico de cada uma dessas pessoas. E no nosso contexto, na época, o que a gente fazia estava um pouco à frente da média do mercado. Então era muito difícil achar gente que estava fit ali com o estágio que a gente estava. Né? Então, ou seja, a gente
deveria ter sido melhor informar isso internamente, né? Nessa época, a gente ainda nem sabia o que era processo e o que era playbook, praticamente, né? A gente depois começou, enfim, aprendendo com isso, a gente começou a executar muito mais, criar muito mais processo, criar muito mais playbooks e, enfim, melhorou muitas vezes aí nesse aspecto. Isso a partir de 22, né, 21, 22 ali, mas a gente sofreu muitas consequências desse crescimento em 2020. Esse talvez é um grande down aí dessa jornada, talvez um dos principais. Assim. Qual foi a principal consequência aí desse crescimento grande? Falta, né, você falou falta de liderança, né? Qual foi a consequência que você enfrentou? A gente acabou cometendo erros muito evitáveis com clientes muito relevantes, né? Então, eu gosto de abrir para ter mais uma noção de grandeza, né? Então, uma empresa que pagava em serviços 100 mil por mês, a gente acabar cometendo vacilos ali por conta de ter colocado uma pessoa que estava há pouco tempo na empresa para estar à frente ali no atendimento dessa conta e por alguma questão de, pô, ninguém me avisou ou no meu onboarding isso não foi falado, esse vacilo e sucessivos erros evitáveis fazerem a gente passar a ter uma relação um pouco mais sensível com aquele cliente até o ponto de ele ficar com o alerta muito ligado e na primeira oportunidade de questionar o resultado, ele vê ali uma oportunidade de justificar uma rescisão, né? Uhum. Então, coisas desse tipo aconteceram. A gente fala 100 mil em uma empresa, em um cliente, no estágio que a gente estava falando ali basicamente naquela época de 20% do nosso faturamento. Esse foi o teu fundo de poço aí, ou seja, você, depois de uma euforia de ter crescido, você perceber que cresceu com o mecanismo todo balançando, desorganizado, sem estrutura de liderança, e aí você começou, tudo que aquilo que você conquistou começou a perder cliente. Começou a ter uma perda de cliente. E perdas assim, que irreversíveis, Evitáveis. né? Evitáveis, mas irreversíveis. Evitáveis e, beleza, depois que aconteceu... Não tem o que fazer. E o mercado não é tão grande assim para empresas que investem esse ticket em parceiros de consultoria barra agência, né? Então, aquela conta ali meio que ficou para trás e, enfim, você pode achar um similar, mas aquela vai ser muito difícil você reverter no futuro. Então, é meio que uma queima de cartucho ali que não que a gente não vai reverter. Então, isso hoje é muito mais claro, né? Mas na época a gente estava muito mais vislumbrando ali o crescimento e naquela ambição e se achando foda e beleza, se cresceu 130% ali em 2020 para 21, 21 para 22 vai ser 140, depois 160. Então, e não era esse o caminho. Sim. Acho que um outro down interessante aí é que nesse processo até surgem pessoas que dão alerta, né? Então eu tinha já colocado um sócio ali que era era um funcionário, performava muito bem, eu fiz questão dele ser sócio nosso também e ele foi um dos que falaram, acho que tem alguma coisa errada aqui, acho que nesse caminho não dá muito certo. Eu, como não? Mas todos os números estão apontando aqui e reafirmando nosso sucesso, como que a gente não... Se a gente fez um ano, por que a gente não vai fazer no ano seguinte, né? Então ainda teve um pouco de teimosia e o não ouvir, né, pessoas que não estavam ali à toa, existia uma confiança muito grande nelas, mas às vezes nesse aspecto, nesse ponto de alerta específico, não houve muito olhar. Você queria aliviar para a sua barra, né? Mas se a gente for olhar assim, como que a banda estava tocando ali em 2019, né? A cartilha do Blitzscaling reinando na cabeça dos founders, né? Tem que crescer a todo custo. Se você não estiver triplicando ano a ano, você não é nada. Ao mesmo tempo que no nosso mercado, que está mais direcionado para marketing e venda, super
pujante, todas as empresas querendo comprar, né, os orçamentos das empresas muito destinados a implementar a tal máquina de vendas, muito investimento em inbound, outbound, né, em grande parte nossas empresas surgiram muito desse movimento, né, a gente tinha um conglomerado de coisas acontecendo que culminaram, assim, no surgimento de uma indústria que poucos anos atrás não surgia, né, eu acho que a gente pegou o início dessa indústria, e aí você pega uma série de, vamos dizer assim, de sinais verdes na sua frente, vai só crescendo e você não está se preparando para uma porrada, você só está se preparando para o dar certo. Aí eu queria entender um pouco do Kelmer, empreendedor, né? Você contou bastante da Bowie, mas como que você se vê, tanto assim, teve alguma postura de arrogância que te levou a cometer erros e depois, e se sim ou se não, como que você depois internalizou essas coisas, como que você reagiu a hora que você falou, porra, acho que o caminho não é tanto esse. Você conseguiu ter um exercício de humildade, de aprendizado, de remanejar, ou você ainda persistiu com algumas coisas? Cara, muito legal, assim, ver por esse aspecto. E, sem dúvidas, muito disso estava dentro de mim, assim. O que gerava esses problemas era estímulos negativos dentro de mim, era arrogância, ego e tudo nesse sentido aí. Não tem por que eu esconder isso, porque é o tipo de coisa que é melhor a gente saber que existe e isso está causando influência sobre as nossas decisões, né? Não tem Sim. por que... Acho que negar é pior, Sim. né? Então, não demorei muito para perceber, assim, acho que eu tive uma jornada que parte dela foi um processo de evolução em autoconhecimento bem interessante, assim, desde, né, a gente está falando aí de uma história, na linha do tempo a gente já estava em 20, 21, e minha jornada de autoconhecimento começou quando uma namorada minha na época falou, cara, vai na terapia, pelo amor de Deus. E ela era psicóloga. E ela, cara, vai. E eu resisti ali meses e meses. E aí um dia eu querendo fazer um pouco mais a minha parte para a coisa funcionar, eu acabei indo e aí eu não parei mais. Isso em 2013, mais ou menos. E foi uma jornada daí, né? Essa, esse trabalho foi em psicanálise, né? Disso durou 8 anos, assim, com pequenas interrupções no meio e isso ajudou demais, assim. Então, Uhum. em determinado momento que eu olhava em minha volta e às vezes via pessoas que tinham medo de falar comigo ou tipo que eu chegava para pedir alguma coisa, a pessoa às vezes ficava tensa ou falava alguma coisa negativa sobre mim para outra e isso chegava em mim, eu falava, cara, eu não quero ser assim, cara. Como é que faz para ser diferente? Eu não quero ferir as pessoas e Sim. tem alguma forma de trilhar esse caminho sem deixar esses resquícios e que ficam na cabeça e, tipo, pô, beleza, você atingiu esse resultado ali, mas ali atrás ficou uma pessoa que não tá bem com isso, não. E aí? Quão bom É a foi atingir esse liderança que deixa resultado? um monte de corpos para trás, né? É É. um Caterpillar, né? É um trator Por que onde ele você passa, olha ele pelo retrovisor, destrói. tem uns corpos lá atrás, né? E eu gosto sempre de enfatizar isso, né? Referências de sucesso pra gente. Pra mim, modelo de liderança de sucesso é um modelo que constrói e não destrói, né? Então, Uhum, se você tá seguindo um caminho, mas deixando corpos para trás, você pode estar avançando em algum caminho, sim. mas você tá causando destruição por onde você passa. É. E você fala muito, né, César, do líder a ser seguido à distância. Eu acho que esse é um ponto em comum que todo empreendedor que passou por um exercício de humildade ou foi forçado a passar, vai reconhecer que em algum momento, né, no auge da sua soberba, ele estava ali sendo um líder a ser seguido à distância. Né? Você começa a perceber que coisas que você até gostaria que não te machucassem, acaba te machucando, como o teu time não quer... certamente você não é convidado para o happy hour da galera. De É. repente você percebe que a galera fala coisas de você por trás, assim, que não é tão animador, e você começa a questionar se tá fazendo sentido, né, aquele Essa é caminho a que você tá. diferença entre o temor, o terror, né? Ou o tremor, né? É o Aham. tremor ou o terror, né? E aí tem líder que, cara, é o terror e o tremor, né? A pessoa tem medo, né, de falar com ele ou fica apavorada de falar com o líder, né? Enquanto que ela deveria ter o temor, né? Ou seja, é o respeito, né? A admiração de falar, cara, poxa, vou aprender com essa pessoa, né? Então a gente
vai pivotando aqui, né, muitas vezes na liderança e acaba sendo aquele cara mais terrorista mesmo com a liderança, né, mas é difícil a gente absorver isso, né, a gente realizar que a gente faz assim, né. É muito difícil, cara. Ver, ter o olhar, você que tá na perspectiva de dentro, né? Entender como que é a perspectiva de fora é um desafio muito grande, né? Então, beleza, você ouve feedbacks, né? Até que ponto? Porque, para mim, aquele feedback lá, a pessoa que falou aquilo não tinha razão, né? Então, isso nessa fase mais inicial. Mas, assim, até hoje há muita evolução nesse sentido, né? Acho que esse líder mais carrasco, ele ficou para muitos anos atrás, mas hoje, sei lá, de 2 anos para cá já está muito melhor, mas ainda hoje, dia após dia, ainda eu consigo ver uma questão ou outra ali, um jeito ou outro de falar que beleza, que ainda dá para melhorar. Eu brinco com, né, é uma coisa que eu ouço da pessoa que me ajudou muito para evoluir nisso, né, meu coach, e ele fala que talvez a gente não mude, talvez a gente continue sendo, na essência, meio complicado, né, dono da verdade e tal, os Só tem que defeitos que eu aprender a tinha. controlar. Só que ele falava, só que você aprende a ser o ator. Você aprende a atuar no momento certo e a controlar um pouco dos seus instintos, né. E talvez de tanto você praticar ser esse ator, talvez você se assemelhe mais ao ator do que, né, ao quem você está interpretando do que ao ator em si, né, do que a pessoa, né. Então eu acho que tem um pouco disso, né, a nossa maturidade vai trazendo um pouco disso e a gente sabe aquela respirada que você fala: "Não vou falar isso". O meu natural é falar e dar uma pancada e matar uns 3 só na fala, né. Então, de repente, você escolhe melhor o que falar e como falar, né. Mas eu queria te puxar aqui você falou lá da estratégia de, né, da Boe evoluiu, você teve que fazer essa parada técnica ali, né, fez uma questão de tentar melhorar, mas você falou você queria ir para produtos próprios, você falou da fábrica de software, né. E está falando um pouco dessa questão né, de descobrir que eu preciso ser um gestor melhor, né. O gestor melhor muitas vezes ele acaba, já que eu estou atrapalhando, deixa os outros tocarem e vou fazer outra coisa, né, tem um pouco desse como é que foi dado todo esse cenário, né, você passou por essa crise e conseguiu resolver, né, mas você tinha a questão da fábrica de software que você trouxe para ir para, de repente, né, a estratégia que você tinha para Harpoon, como é que foi esse cenário e com essa realização de quem você era como gestor? Como é que teve algum down aí no meio? Teve algum aprendizado interessante? Teve. A gente formou uma liderança, né? Tinha áreas e diretores, se eu não me engano, eram 6, 7 áreas, cada um com seus diretores. Uma delas era a área de produto, né? E chegou numa fase ali do negócio que eu tava. Já ouvi muito isso aqui no Startups and Downs. Tava de saco cheio, né? Aquele tipo de problema eu não tava conseguindo lidar com ele mais para resolver. Que era, na prática, assim, o modelo de negócio, a consultoria barra agência que a gente tinha ali. Desgasta demais, né? Demais. E aí, conversando com alguns sócios, eu propus assumir, né? Na verdade, antes disso, usar do recurso Kelmer Fundador de uma maneira que eu acreditava ser até melhor, investindo 100% do meu tempo no que a gente via como maior potencial para o futuro, que era o produto. E minha proposta, então, foi assumir 100% o Harpoon e, com isso, fazer uma spin-off dele, ali da Bowie, que também contribuiria com o modelo que a gente acreditava ali até então de crescer em canais, né? Só para todo mundo que está nos ouvindo entender a distinção de Harpoon e Bowie, Harpoon não foi um desejo seu como empreendedor de diversificar a receita, mercado, é quase que uma continuação de jornada, né? Um pouco na linha do que a gente falou, de você ir depurando o que a Bowie fazia, a ponto de lapidar e transformar isso num produto que daí você poderia eventualmente replicar isso para muito mais clientes, pensar em internacionalizar isso um dia. Não perceber que é linear, né, como a gente falou, né, não era tão linear, talvez fosse melhor separar as coisas, né, não estar junto, né, teve um pouco disso também. Puxando um gancho do que eu comentei na parte mais introdutória, que a gente foi cada vez mais criando uma característica ali nos nossos clientes de
vendas de alto ticket, vendas para empresas de médio e grande porte, que o decisor era uma alta liderança. A gente começou a perceber que as estratégias que a gente fazia até então de outbound, inbound, não tinha a mesma eficácia para atingir esses objetivos, né? De abrir oportunidades de negócio com contas e personas desse perfil aí. E aí foi quando a gente, buscando soluções, né, sempre muito comprometidos com o resultado em receita, né, e esse resultado estava começando a ser difícil ser atingido com os mesmos meios, foi quando a gente descobriu o Account-Based Marketing e se aprofundou nisso, viu ali talvez uma solução para a gente conseguir gerar resultado para esses clientes, começou a executar na nossa carteira ali os primeiros projetos, e fez realmente muito sentido, a gente validou que o caminho era aquele mesmo, e aí a gente se deparou com a falta de recursos tecnológicos para fazer isso acontecer na prática. Então foi aí que... E aí a fábrica de software já estava ali dentro, a gente já estava investindo em algumas coisas, a gente falou, opa, peraí, aqui parece que tem uma oportunidade diferente, assim. Você trouxe o sócio desenvolvedor antes de saber o que você queria desenvolver, porque eu entendia que, tipo, em algum momento você como empreendedor envisionou a Harpoon, viu a oportunidade no IBM, que eu acho que é uma excelente escolha, né? Você viu uma categoria com potencial de se tornar forte no Brasil, ainda desatendida, nessa época não tinham players ainda aqui, mas eu tinha entendido que você envisionou e depois foi buscar, mas agora eu tô entendendo que você primeiro trouxe o recurso, depois você vai pensar o que fazer com o recurso. O recurso era para um objetivo de desenvolver produtos próprios, mas quais a gente ainda não sabia até então. E tem um outro produto nosso, só que está mais dentro da Bowie ali, que a gente usa para atender os clientes, que é relacionado a dashboards de dados, que chama o iDash. Esse veio antes, então esse time já estava trabalhando nele, mas Harpoon veio depois, né? Então, e aí a gente, beleza, não achava ferramentas e não tem ferramenta nacional, as gringas ali são inacessíveis e até um pouco não fit com o nosso contexto local. Então, vamos fazer com os recursos que a gente tem, né? Então, era um monte de planilha, um monte de sistemas em paralelo, o sistema feito para rodar a lead que a gente estava fazendo ele, tentando fazer ele rodar a visão de contas e tudo muito difícil para fazer acontecer. Então, ficou muito claro ali a oportunidade, a gente virou esse time. Eu lembro um dia que eu falei pro sócio de tecnologia lá, falei, cara, a partir de hoje a gente vai virar todo o arsenal para desenvolver Harpoon. E aí isso marcou ele, que ele me repetiu essa fala algumas vezes depois, e foi isso que a gente fez. Acho que aqui tem um ponto alto para mim, assim, do episódio, talvez esse seja um dos maiores dilemas que você viveu, que é o foco do empreendedor, né? Quando a gente tá falando de negócios mais incipientes, que eu acho que é o caso da maioria de quem nos escuta, a gente pode olhar os nossos negócios dessa forma, tem uma dependência ainda muito grande. Não vamos dizer assim, o negócio ele precisa que você esteja lá para que você aconteça, mas claramente onde você energiza é onde o negócio se desenvolve. E ali você se deparou que você tinha duas ofertas que elas, em grande parte, elas eram complementares, ou seja, olhando de fora, se o mundo fosse perfeito, uma complementaria a outra, né? Que você fala, pô, para os meus clientes de consultoria eu ponho o meu software e o software ainda abre novas contas que eu posso depois expandir com consultoria. Então, assim, na cartilha, lindo. Na prática, é o mesmo empreendedor dividindo a atenção, recursos escassos. Se você tira da Bowie, que era empresa rentável, e põe na Harpoon, você começa a matar a empresa rentável, ao passo que se você também não energizar a Harpoon, ela não acontece nunca. Como que você se viu assim, com um pé em cada canoa nesse momento? Isso foi mais ou menos nesse momento que eu tava de saco cheio, né? Então, quando eu me deparei com isso, eu quis deixar de lado o que te cansava ali, cansava, né? E ir pro novo, né? E ir pro novo. Então, que isso acabou gerando outro down, porque quando a gente fez isso, a gente começou a tratar as coisas de forma muito separada, sem nenhuma necessidade. Eu comentei que a gente foi testar um modelo de canais ali, e isso acabou tendo um peso talvez maior do que o necessário na decisão da spin-off, né? Mas também, enfim, tinha outros fatores, como a
a gente buscar investimento e eu, inclusive, me lembrei agora, uma experiência de busca de recursos, de investimento, tendo os negócios como uma coisa só. E, enfim, não funcionou. O César está aí para confirmar que você consegue visualizar. A visão, né? As justificativas todas, né? Isso, já. né? Mas a primeira coisa que que o investidor vai recomendar nesse caso é separar o CNPJ, porque o investidor ele não quer investir assumindo os liabilities da empresa anterior, né? E tem a questão assim, você pode até ter uma empresa de serviço replicável, mas não escalável, né? Tá os dois negócios juntos, cara, será que é tão sinérgico assim? Porque um vai escalar, o outro não vai ser uma âncora, então você começa com todas essas questões. Então a ideia é, cara, não está na hora de você pensa nessa daqui, essa daqui tem um caminho sozinho e você vai ser, a empresa de serviços vai também utilizar aquele software, mas outras vão utilizar. Então, provavelmente é essa a estratégia, né? E o modelo de canais que você falou, pelo que eu entendi, poderia ter um conflito de interesse, ninguém ia ter interesse em representar a Harpoon se você também era dono da Boa e poderia bypassar esse parceiro. Exatamente. E por isso que a gente começou a tratar como coisas tão separadas, porque eu queria ser justo em relação a isso e dependendo do assunto, realmente não está envolvido. Aí você tinha uma vaquinha leiteira de um lado, né? Estava lá se pagando, dando dinheiro e uma jornada que estava começando ali, né? É engraçado, né? Como o próprio movimento do Venture Capital leva muitas vezes a gente a fazer estratégias. Não sabe quanto influencia os sem estar preparado, né, para isso, porque talvez seja esse o ponto. Talvez a estratégia não estava errada, né? Mas o quanto você estava preparado, né? Você falou da maturidade, né? Você pulou para um barco, né? Não ficou com o pé nos dois, né? Beleza, pulou para um barco, mas o que ficou no outro? O que te gerou ali no outro? O que aconteceu ali com a Bowie quando você partiu para a Harpoon? A consequência disso eu vi no longo prazo, né? No começo, tudo funcionou muito bem, porque tinha lideranças formadas ali, tinha uma estrutura que eu deixei de legado. E ela funcionou bem por um bom tempo. Ainda não é claro para mim se os fatores que depois de um tempo fizeram não andar tão bem assim esse negócio, que foi a Boa, enquanto eu estava olhando 100% para a Harpoon, o quão objetivos ou subjetivos foram, assim, né? Então, eu consigo ver algumas questões objetivas, mas que talvez não justifiquem 100% o estado que ficou. Então, acho que tem questões subjetivas também, talvez por a visão do fundador e a gente, né, Ricardo, a gente já falou muito disso, né, o espírito do fundador, né, que é uma coisa, cara, o que é na prática isso? Não sei, mas faz alguma diferença e principalmente dependendo do estágio que o negócio está, e na minha cabeça estava grande o suficiente para possibilitar que funcionasse mesmo com a minha ausência. E depois de bastante tempo e quase tardiamente eu percebi que não estava. A explicação dos meus avós pro ditado, né, era o olho do dono que engorda o porco, né? Sim. Era isso, né? Não sei explicar muito bem, mas tem um pouco disso, né, também. Né? Não é à toa que existe a cultura, o ditado. né? É um pouco da cultura, né? À medida que você se distancia, talvez não tenha ninguém ali trabalhando tão forte a questão da cultura, né? A origem. E aí o trabalho vira tão automático que você perde a conexão com o propósito daquilo, onde quer alcançar, né? Vira só uma rotina, né? E esse falso positivo dos primeiros meses, ele é muito real. O negócio ele tem que estar muito mal estruturado para que logo que o empreendedor se ausenta, ele já começar a degringolar. Então a gente tem aquela ilusão, porque nos 3, 6 primeiros meses a coisa tá dando certo, você fala, nossa, esse negócio tá emancipado, eu sou poderoso demais, né? Deixei esse negócio rodando, nossa, posso canalizar tá pronto, a minha vida para outras coisas, né? Cheque, esse daqui tá pronto, não preciso mais me preocupar com ele, pronto. Não, mas legal. E você, o que você fez para resolver? Como que você resolveu esse problema? Quando você chegou à conclusão de que, olha, cara, a Bowie aqui deu uma escorregada aqui, né? Tá patinando esse negócio aqui. A tua decisão foi ir da Harpoon para cá? O que você fez? Como é que você resolveu esse dilema? Eu queria jogar ainda uma pimenta, que é o lance assim, né? Você comenta que você ficou majoritário na Bowie. E aí, assim, o dar errado na Bowie não é simplesmente tipo, que pena, esse é um projeto que
que fracassou aqui, mas eu tenho o meu outro, então tá tudo bem, né? Eu tava com 2 barquinhos na água, eu fiquei com um só. Eu imagino que você também calculou o teu risco empreendedor ali e falar eventualmente assim, cara, eu que sou majoritário dessa empresa, primeiro que a gente não quer que ela quebre at all, porque isso poderia ser um Sim. ativo para você pela vida toda, e segundo que eventualmente da maneira que uma coisa pode dar errada, isso pode ser destruidor, né, na vida da pessoa. E talvez em algum momento você fala, cara, a pessoa que tá mais no risco aqui de todas sou eu, e o quanto que isso pode te motivar também, né? Total, assim, tinha uma certa diligência, né? Então a gente tinha algumas rotinas que a gente olhava para resultados. A partir de determinado momento, esses resultados não estavam tão satisfatórios como a gente gostaria. E, e aí a gente, beleza, em frente a esse resultado que a gente vai fazer, o plano de ação é esse, a gente alinhava tudo. Beleza, então até mês que vem. Toca aí, mete bronca nesse plano. Mês que vem a gente fala de novo. Eu chegava no mês que vem, mas peraí, por que piorou um pouco? Não era para ter melhorado? O plano não era para melhorar, mas piorou um pouco. E aí? E isso, depois de alguns meses, a gente falou, a gente está fazendo coisa errada. Porque, enfim, tudo indica que tem coisa errada nesse negócio aqui, e agora? E aí teve um primeiro movimento que eu acompanhei mais de perto a área vendas, né, por um momento, né? E aí cheguei aí a ver gravações de reunião e propostas e, cara, procurando ali onde que podia estar o problema, porque um dos problemas era a entrada de receita estava menor do que o histórico, assim, do que a gente costumava fazer. Cara, é proposta de valor, enfim, o que é isso aí? Então eu passei uma fase andando junto com o head de vendas da época para a gente encontrar o que a gente podia melhorar ali. Isso durou alguns meses e cara, ainda assim não estava dando certo. Não via muitos resultados positivos daquilo, né? E nesse ponto que estava, né, o que aconteceu? A gente acabou diminuindo um pouco de tamanho, assim, em termos de faturamento, e a gente precisou diminuir custo também, né? E como a gente falou que tinha várias diretorias e tal, então tinha um custo de gestão para o negócio para faturar meio que o dobro do que a gente estava conseguindo faturar naquele momento ali. A gestão estava preparado para o crescimento, mas não cresceu, e agora? Então a gente, aí no caso eu, realizei que eu precisava assumir o controle desse barco aí para tomar decisões difíceis, né? Essas decisões difíceis envolveu conversas com sócios, né? Cara, do jeito que a coisa está funcionando, acho que está claro para nós dois que a estrutura precisa ser diferente. Essa estrutura diferente talvez não tenha essa pessoa, essa pessoa, essa pessoa. E a gente precisa montar um novo negócio. Talvez o negócio que a gente tinha há tanto tempo atrás, que funcionava ali, tinha um equilíbrio. Talvez a gente precise voltar a ser esse negócio desse porte, no qual, cara, não tem um diretor de cada área, não tem. E eu também esteja mais envolvido. Então foi esse movimento que me fez, inclusive, retomar algumas funções na Bowie, né? E junto com isso, como eu comentei que a gente tinha dividido demais as coisas e não tinha necessidade disso, o modelo de canais que eu comentei, ele não, na minha visão, ele não ia funcionar naquele momento, né? A razão disso é o momento do mercado e o nível de maturidade geral das agências, que seriam os canais, para a estratégia ABM, né? E a gente não tinha bala para formar o mercado na velocidade que uma RD Station formou o mercado para inbound e criou o modelo gigante de canais que tem, né, até hoje. Então, enfim, então essa foi descartada e aí não tinha por que mais ter isso tudo tão dividido, na verdade a gente poderia se beneficiar unindo esforços. E foi o que a gente fez. Então, daí para frente, passou a ser uma estrutura mais enxuta do lado da Bowie. Eu reassumi a gestão da Bowie, né? E hoje a gente tem muitos ganhos, tanto em Bowie quanto Harpoon
tendo esses negócios andando mais juntos, né? Continuam sendo CNPJs separados, mas eles estão andando muito mais unidos. Isso entra vários pontos positivos, como o compartilhamento de alguns recursos super estratégicos que a Harpoon sozinha não ia conseguir bancar, e precisa para funcionar. Então, talvez esse seja o up aí depois de tantos downs. Eu acho que tem 2 pontos bem interessantes nesse trecho da história que eu gostaria de enfatizar um pouco mais, que eu acho que reforça a pergunta do César ali no início de a jornada ser linear ou não, né? Eu acho que o exercício de humildade que às vezes o empreendedor precisa passar, e eu falo isso de peito aberto porque eu já precisei passar, de eventualmente você estar com um negócio de um certo tamanho e você ter que reavaliar que para aquele momento de mercado versus o potencial de crescimento futuro, a receita que está entrando, talvez faça mais sentido você voltar um estágio para trás. O que pode representar, às vezes, desconstruir um andar da empresa. Às vezes você já tinha um andar de diretoria e fala, poxa, talvez precise mais de eu, como founder, estar sendo o diretor aqui, simplificar um pouco mais as coisas e acessar mais diretamente as áreas, e eventualmente desligar projetos que não estavam rodando. Ou seja, né, deixar de ser uma empresa de um certo tamanho para ser uma empresa que talvez tem 2/3, 3/4 daquele tamanho, até para simplificar, reagrupar para voltar a crescer. Eu acho que uma outra coisa que não é linear da trajetória é que, reenfatizando, né, a cartilha vai te dizer que você vai do serviço em algum momento aprender a produtizar, e a empresa de produto dando certo você vai ir para ela, mas eu sempre te provoquei a pensar. Eu já via componentes a gente sempre vai olhar para os benchmarks, né? Você citou RD, a gente vai olhar para quem já fez, e parece que aquele é o modelo único. Só que cada empresa tem um modelo particular. E eu comentava com você já uns anos atrás que eu falo, cara, talvez a fórmula de sucesso entre Harpoon e Bowie não seja caminhos diferentes, mas talvez o que a Harpoon propõe como software é complexo para outras agências desenvolverem, competências que pela Bowie você já desenvolveu, então por que não? Talvez você fique com o melhor dos 2 mundos, a escala do software versus a rentabilidade do serviço. Só que a gente, como empreendedor, às vezes tem a cabeça muito amarrada, mas como que um VC vai encarar? Mas o modelo de canais que fulano seguiu, tipo, tem hora que assim, cara, dane-se, o que é melhor para a empresa naquele momento? Como é que você aproveita o máximo os recursos que você tem naquele momento? E isso foi, cara, muito positivo, assim, né? No final das contas, ter essa casadinha, assim, falar, pô, aqui uma coisa complementa a outra, e quando eu falo positivo, porque impactou positivamente o cliente, o resultado dele, né? E o quanto eu consigo abraçar mais ali as formas de atendimento a esse cliente, né? Então, nesse ponto foi muito positivo, e assim, todo esse movimento também tem um super app, assim, para mim, que eu tive que voltar a entender como que a pessoa que está lá na ponta está atendendo o cliente, como que está sendo a rotina, como que ela está olhando para resultado e alinhando isso com aquele cliente. E isso me fez reaprender um monte de coisa que eu estava um pouco distante por estar mais na gestão e depois estar olhando só para produto. Então, eu tendo que ter imergido novamente como que a Bowie estava prestando serviço, como melhorar isso, contribuiu muito para a minha visão de produto de Harpoon, por exemplo. Então, talvez esse é o grande ponto, e talvez foi o grande up de tudo isso, né? Quando eu conversei com alguns amigos muito próximos, eu falei, cara, isso foi um dos maiores, todo esse caos que eu vivi ultimamente, né? E ter que tomar decisão difícil, ter que voltar e tal, foi um dos maiores presentes que o mundo me deu, porque vendo isso da perspectiva que eu tenho agora, eu percebo que, cara, como ia dar certo se fosse diferente disso? Porque se eu não estivesse vendo tudo nesse nível que eu tô vendo agora, até na ponta, e tudo junto, e um time bem mais enxuto, e a gente tendo trocas muito próximas, constantes, tudo isso está me proporcionando um olhar muito melhor, que está me contribuindo para construir um produto melhor também. Claramente na Bowie você trocou crescimento por qualidade. Né? Então você está hoje na tua cadeia de prioridade, tá, cara, eu quero crescer, mas com esse pênalti aqui, vai, entre aspas, que é qualidade. Eu só cresço com qualidade. Se eu tiver que crescer menos, tudo bem, desde que eu mantenha a qualidade. Quanto que isso influencia
a Harpoon, porque a Harpoon sendo, né, muito mais para produto, tal, escalar, veja, isso atrapalhou. Você falou que você trouxe para cá essa visão melhor do produto, né? Mas em questão de crescimento, também afetou um pouco essa questão de você estar nos dois lados, afetou um pouco o crescimento da Harpoon por conta desse olhar mais com qualidade também, e porque muitas vezes os fundos, né, olham para isso e falam, cara, crescer, quero que você cresça, né? Vai se virando aí para resolver problema de qualidade. Como é que foi para você botar essa prioridade também para a Harpoon? Eu não diria que prejudicou, porque a gente acabou precisando construir um business do nosso estilo, assim. Então, Uhum, cara, esse business do jeito que é hoje, ele não agradaria investidor, porque legal. Você está tranquilo com isso, né? É isso que é legal, né? por que que eu tô tranquilo? Porque o business do jeito que tá agradando o cliente. Uhum, Então, perfeito. É a beleza, prioridade. aí eu resolvo um dos problemas que a gente teve de retenção, né, de estar realmente entregando resultado em todos os projetos, e isso já resolve a maioria dos problemas, né? Então, a prioridade hoje é muito grande entregar resultado para o cliente. Esse formato de negócio tá atendendo isso muito bem, tá? Eu gosto disso que você está falando, porque né, a gente tem um pouco dessa ditadura de que bons negócios são só negócios que rodam essa jornada, né, de VC, né? E antigamente, cara, um bom negócio é um negócio que dá lucro, um negócio que atende bem o cliente, um negócio que, durante um tempo, a própria experiência que eu tive na emissão de ser vendida, a jornada foi de quase, até eu vender em 2014, foi uma jornada de 12 anos, né? Qualquer fundo normal estaria desesperado que já tinha Sim. vencido o tempo dele e tal, né? Aí você E vê as loucuras que as pressões externas de mercado nos últimos tempos você criaram no pivota a founder. estratégia, você, né? Leva às vezes o founder a querer queimar um ativo rentável em troca de ir atrás do sonho do ativo que vai levantar rodadas seriais, né? Isso é uma É. loucura, né? E é interessante que você falou o quanto te influenciou para você fazer o split, né? Os feedbacks que você teve de fundos, né? Uhum, Porque você estava ali na uhum, panelinha sim. quente do VC, eu tenho que pegar esse negócio vai escalar, né? O rabo de foguete aqui eu pego e cresço. E aí, depois de um tempo, você chega à conclusão, mas você está tranquilo. Eu acho que esse é um up bacana, né? De que você está muito consciente e tranquilo que você está construindo um negócio, você não está construindo algo para ser vendido, né? Eu acho que isso é bem legal que você está trazendo. E reforça a questão da não linearidade, né? Uhum. Porque não quer dizer também que eu não tenha que, às vezes, daqui a pouco, pôr mais roupagem aí Sim. de... E que possa ser vendido, né? É Exato, um negócio bom, dá dinheiro, tá cliente satisfeito. Ele tem todas as características para ser um bom negócio para alguém comprar, né? Sim. total, total. E assim, a chance é maior de Harpoon ter que viver a linha dos VCs aí, né? Uhum. Pela característica do negócio na base ali, né? Então, a gente vai ter que injetar mais ali, vai ter que pôr combustível para o cara acelerar o roadmap e crescer um pouco mais rápido, e porque precisa dominar mercado, porque se não for Sim. assim, não vai fazer sentido no final das contas. Então, é tão não linear que é possível, e eu não sei em quanto tempo, que a gente retome algumas coisas que não deram, que a gente fez no passado, que não deu certo, mas talvez a gente precise retomar, e aí, né, fazendo de uma maneira diferente, talvez dando certo da forma que a gente vai planejar. Você falou do começo, né? Não sabia o que era playbook, né? Você falou muito assim da gestão, né? E aí a gente empacotou todo esse na questão de investimentos em playbooks, né? Se você fizer esse caminho aqui, plá, 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 pronto, você vai conseguir o cheque, né? E é legal o que você está falando. Você teve que avançar, voltar, ir para o lado e você está construindo, ou seja, a trajetória é menos playbook mesmo. E talvez Né? nessa jornada não ortodoxa, a resposta para o financiamento da Harpoon, eventualmente você já tenha com a própria Bowie, né? E te dê um caminho de um pouco mais de autonomia, né? Pelo perfil do que eu entendo, né? Do produto Harpoon, ele tem um pouco menos daquele fenômeno que eu acho que até a Hamper teve um pouco mais, de se parecer mais com um software de prateleira que você consegue acelerar a aquisição e se tiver demanda no mercado, você captura
satura aquilo, porque a adoção ela é rápida, né? Eu acho que você tem um produto que ele precisa, vamos dizer assim, de um mercado um pouco mais paciente pela complexidade. É o que você falou, não adianta a sua distribuição acelerar mais rápido do que a maturidade de mercado. E se nem as agências estão prontas ainda para IBM, quiçá o cliente na ponta. Eu sei bem dessa dor, porque, de certa forma, a gente está em fronteiras parecidas do mercado, né? Então, talvez o caminho da Harpoon seja até um certo estágio o autofinanciamento mesmo, né? E você já criou essa fonte financiadora anteriormente. Tem sido assim até hoje, né? Esse autofinanciamento, e eu, sinceramente, acho que de outra forma não teria funcionado. Uhum. Eu acho que se a gente tivesse captado um anjo lá atrás, a gente teria tido Ele problemas. ia ter pressionado para você acelerar a venda do produto, você ia distribuir isso, ia estourar o teu churn. E cara, e tem coisa que você não consegue acelerar, né? Um dos devs que passaram lá no nosso time falava que não dá para juntar 9 mães grávidas para fazer um filho em um mês. Em um mês, então, tem coisa, e o mercado tem sempre razão. Então, cara, o mercado tá em tal estágio, eu tô vindo com uma proposta de valor X aqui, e o mercado não tá preparado a ponto de possibilitar que essa proposta de valor escale naquele momento. Sim. Talvez ela está sendo construída, que o que eu acredito que a gente está fazendo é exatamente isso. A gente vem construindo, já são 3 anos, né, de 21 para cá, já são 3, quase para 4 anos de uma startup que ainda é early stage, que ainda... Eu deixo de falar que a gente tinha um MVP há pouco tempo, né? Sim. Então virou um MVPzão, mas foi da forma que eu achei, cara, para funcionar, é um mínimo muito grande, né? Uhum. É um mínimo viável, mas para ser viável não é tão pequeno assim. Uhum. E talvez a gente teria queimado, assim, acho que a gente, não sei se a gente falou disso, mas talvez se tivesse colocado muita energia ali, né? É o que eu falei, a conta que passou, testou, experimentou e saiu, é mais difícil ela voltar daqui a pouco para ver se melhorou. Sim. Não, e tem um fator a mais que talvez tendo captado pela Harpoon, você teria que ser full-time job founder da Harpoon e não poderia ter tido a retomada que você teve com a Boa. Então, eventualmente, você poderia ver a Boa e se desfazer à distância, né? O que ia ser, imagina o sentimento para o empreendedor que construiu, você entrar nesse dilema. Se eu voltar para a minha empresa de origem para colocar ela no trilho, eu vou criar um constrangimento com o investidor, mas se eu quiser agradar o investidor, eu vou ver o meu ativo virar pó do outro lado, né? Talvez isso geraria a ruína só pelo fato de ter mais envolvidos que você tem que, em partes, cumprir o que ele espera de você ali, porque ele pôs dinheiro naquele negócio e nesse ponto eu nem tinha pensado. Então, mais um fator positivo aí da gente não ter entrado na linha dos VCs por enquanto, mas, como eu disse, é um caminho que vai ser inevitável em vista do que a gente sabe, o potencial que a gente sabe que o negócio tem de crescimento e de pegar uma parte desse mercado aí que tá tão no início, mas que vai crescer, que não tem outro caminho. Muito bom. Bora puxar os ups and downs. Vamos lá. Aí. Você quer puxar primeiro? Eu puxo. Vou puxar um primeiro aqui, então. Vai assim, escolher qual? Um up ou um down? Vou começar pelo up. Então tá bom. Então eu faço o down. Fechou. Cara, eu acho que um up, né, é sempre importante reiterar, né, a gente escolhe contar, e acho que o founder ele tem que ser muito corajoso de vir aqui, ele tá contando, eu conheço o Kelmer de perto e sei que é uma história muito bem sucedida que ele se dispôs a contar, uma história ela pode ser contada de vários ângulos, e você poderia ter vindo aqui e ter contado tudo o que deu certo, e seria uma história que tipo, nossa, parece que esse cara só pegou farol verde na frente dele e você veio aqui, possibilitou que a gente explorasse aí principalmente os downs, mas uma coisa de up que para mim foi uma constante na sua jornada foi o teu foco como empreendedor e de você atender ao chamado como empreendedor de onde você tinha que estar naquele momento. Você não tinha um caminho muito claro e um caminho linear que você foi sendo guiado, mas claramente em cada evento da empresa eu percebi que aonde teve um chamado, aonde teve um problema
que você como founder deveria ser o energizador, você não perdeu tempo em ir. Então, tiveram diversos downs que você teve que lidar, que não foi por escolha. Mas toda vez que tinha algum foco de incêndio, alguma coisa para resolver, você teve foco. Eu digo isso porque o maior risco que o empreendedor pode ter nos dilemas que você teve é ir abrindo foco, multiplicando o foco, tentando tocar tudo ao mesmo tempo, e ele tá em todas ao mesmo tempo não tá em nenhuma. Eu acho que você teve decisões difíceis do tipo falar, cara, nesse ponto eu vou separar mesmo, e aqui eu vou ser 100% Harpoon. Depois de um tempo você viu que isso não é que era uma decisão errada, era a decisão a ser tomada naquele momento. Um tempo depois você começou a lidar com os colaterais disso, depois viu que a melhor decisão era você mudar um pouco esse foco de novo. Mas tenho como up aí esse foco aí que consegui pegar durante toda a jornada. E é curioso tanto que às vezes você tem que, parece que já fez de tudo, mas ainda surgem questões na sua frente, você ainda tem que se reinventar de novo. Sim. Né? Você tem que estudar um negócio novo. Você tem que... uma coisa que você falou, cara, eu nunca me imaginei fazendo isso. Para mim, eu sou menos capaz de fazer isso, mas eu sou a única pessoa que deve fazer isso agora. Uhum. E aí você tem que simplesmente fazer o que precisa ser feito. Eu acho que eu vou puxar meu down e talvez no final eu acrescente um upzinho rápido aqui, mas eu acho que o que eu aprendi aqui olhando, né, um pouco da tua história, né, eu acho que essa questão do ouvido aos efeitos manada que a gente tem de mercado, né, de que tem que ir por ali, minha empresa tem que ser desse jeito, modelos de gestão, como que é o modelo de gestão, essa entrega, né? Ou seja, a gente de repente é uma empresa pequena, a gente quer encarar como se fosse uma grande empresa, né? Você colocou um pouco dessas coisas, né? Criar uma estrutura muito complexa, né? Para administrar um negócio que ainda talvez não seja nem tão grande assim, né? E depois essas coisas têm o custo, né? Ela corrói a margem, ela corrói o resultado da empresa, a nossa saúde, né? Mas eu acho que tem uma coisa, você ter feito a escolha, né, do que você hoje está claro, né, da qualidade, né, eu acho que a resposta que você teve. E uma coisa que eu acho que o empreendedor precisa ter aqui, que é muito difícil os empreendedores terem, não ter compromisso com o erro. Saber voltar atrás. Saber falar, cara, não está dando certo. Tem empreendedor que não volta atrás por medo do que os outros vão achar. Sim. Eu vejo muito empreendedor. Então, eu estou tentando puxar um down, mas eu acho que você não cometeu. Você foi, no que você está falando, em todo momento você fez um zigue-zague, né? Uhum. Você fez um movimento, você chegou numa rua sem saída, você deu ré e voltou. Uhum. Né? Você contou alguns casos desse, né? Talvez esse seja um down que muitas pessoas vivem, né? Mas você conseguiu mostrar aqui um exemplo de que eu não tenho compromisso com o erro. Né? Se precisar voltar e precisar botar a mão e aprender uma coisa nova, eu vou fazer, né? Então, para mim, ficou esse negócio bem legal aqui. Show. Ficou faltando só um down para fechar, acho que anda um pouco em linha com o que ele falou. Eu te falava muito, né, na época que você tomou a decisão de colocar mais a Win na Harpoon, e talvez um pouco pelo cansaço que você tinha com o negócio de serviço, e por eu ter passado por uma jornada parecida, eu te aconselhava muito assim, cara, não olhe para a Bowie com o cansaço que você tá agora, porque definitivamente não é um mau ativo. Você construiu uma baita empresa, você pode estar afim de uma nova jornada, mas isso não diminui toda a outra. E eu acho que pode ser um down, mais para frente você corrigiu a rota, né? Mas poderia vir a ser um down se você tivesse colocado realmente a Win, tipo assim, só a empresa de software, que ela pode ser VC-backed, que escala, e que lá, que é interessante, então eu vou colocar tudo aqui, pô, ter perdido uma empresa que poderia ter tantos caminhos, ainda que não fosse você a tocar, poderia ter trazido um co-founder para tocar esse negócio, poderia vender para outra empresa, qualquer outro destino aí, mas ainda bem que um pouco mais adiante ali na jornada, talvez o cansaço reequilibrou um pouco as coisas e você tomou aí a frente da coisa toda. É isso aí. Muito bom. Fechado, cara. Fechado, Valeu, obrigadão aí. Valeu.